A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, temos mais uma vez nos reunido diante da Tua presença e queremos, nesse instante, ó Pai, pedir perdão por nossos pecados, nossas fraquezas, dificuldades, circunstâncias, tudo colocamos diante de Ti nesta hora. E sabemos, estamos conscientes do quanto que precisamos da Tua ajuda. E Tu podes dispensar para nós a ajuda que estamos necessitando de Ti. Tu sendo mesmo ontem, hoje, eternamente, sendo Tu o único galardoador de todos aqueles que Te buscam, Tu pode, nesta hora, olhar por nós, cuidar de cada um de nós, que estamos em necessidades físicas e espirituais. Nós estamos confiantes que sairemos daqui abençoados e recompensados pelo Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, magnificado entre o Teu povo. Que possamos dar boas-vindas à Tua palavra. Que os nossos sentidos nesta hora possam ser dominados pelo Teu Espírito. Que possamos todos juntos agora adorar o Senhor em espírito e em verdade. No nome amoroso de Jesus, oramos e te pedimos. Amém. 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 Boa noite a vocês. Que o Senhor nos ajude a cada um de nós, né? Eu quero convidar vocês para ficar de pé, para ler as Escrituras. E nós vamos ler em João, no capítulo 12 de João capítulo 12, versículo 23, onde Jesus prediz a sua crucificação. João 12, 23, está escrito: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém. Podeis sentar, irmão. Aqui onde nós lemos em João, capítulo 12, versículo 24, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. O irmão Branham, ele falou muito sobre a semente. E Jesus falou aqui, grão de trigo. Outras traduções de semente de trigo. E termina sendo a mesma coisa. Quando o irmão Branham pregou o sermão, a palavra falada é a semente original. Foi um culto muito prolongado, e isso ficou em duas partes. Nós só temos essa tradução, até agora, pelos irmãos da palavra original. E fizeram o que podiam fazer na época, mas é uma tradução horrível, horripilante. Principalmente do sermão, a palavra falada é a semente original. O irmão Diógenes mandou para mim uma frase em um parágrafo, onde ele disse: está aqui o que Goiânia traduziu sobre essa mensagem. E aqui está o que o irmão Branham disse no original. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele falava exatamente sobre a semente do Filho de Deus. O Filho de Deus como semente. E colocaram uma coisa sem sentido que não tem nada a ver. Nada a ver. Então o parágrafo que eu vou ler dessa mensagem foi traduzido pelo irmão Diógenes Dornelles. Nós temos falado ultimamente sobre o rastro da adoção. E eu estava lembrando hoje que quando Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, ele estava falando disso. De rastros, pisadas. E ele começa falando sobre o nosso pai. O pai é o que veio na frente, né? E ele disse: pela fé Abraão fez isto. E foi indo. Pela fé Isaac. Pela fé Jacó. Pela fé José. E foi vindo pela fé Davi. E foi falando em muitos homens. Isso significa: olhe para aqueles que já andaram na sua frente. Que já caminharam. E todo filho de Deus, todo homem que Deus usou na sua palavra, no tempo da Bíblia, no tempo bíblico, eles passaram por um processo de aprendizado. Eles foram escolhidos para realizar um trabalho. E uma vez que Deus os predestinou, Deus os chamou. E quando Deus chamou e eles atenderam o chamado, Deus então revelou para eles para que era o chamado. E quando eles recebem esta revelação, eles são justificados. Para começar, eles aprendem que são filhos de Deus.
Eles aprendem que estão aqui por um motivo e eles dão um passo adiante para cumprir seu papel. E essa justificação, que é pela fé, é uma revelação que Deus dá a eles. E com essa revelação eles vão caminhando a cada dia, vão se tornando cada vez mais vencedores. Então, uma vez que eles recebem esta revelação, que é a justificação pela fé, Paulo disse que Deus então os glorifica. Dá a eles da sua glória, ou coloca sobre eles a sua mente. E este é um processo que você vê em cada filho que Deus chamou. Você vê isso em Moisés, em José, em Davi, em Jesus, em Paulo, no irmão Branham, todos eles. Até que o ministério desses homens foram coroados, quando Deus os chamou de volta para casa, eles passaram por todo este processo. Porque este foi um processo da semente original de Jesus Cristo. Então observe como o irmão Branham ensinou isto no parágrafo 137 da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. O irmão Branham disse, veja, a palavra falada. Então somos a palavra de Deus manifestada. Olha, há 4 cultos atrás eu li esse parágrafo. Há 4 cultos atrás nós pregamos com esse parágrafo. E não temos nenhuma pressa de continuar lendo os parágrafos seguintes, porque nós nem sequer começamos a aprender sobre esse parágrafo ainda. Se o Momano começou a dizer, olhe a palavra falada, aí diz, então somos a palavra de Deus manifestada. Se somos a palavra de Deus manifestada, o que Jesus era? Estamos em que grau de diferença entre nós e Jesus? Na condição de filhos, somos tão filhos de Deus quanto Jesus é. Apenas viemos, nos manifestamos de forma diferente. Ele foi a semente original, principal, a primeira. E Deus disse, iniciarei minhas gerações em ti. E o que somos? O que nós somos? Se Jesus era a semente, a palavra semente, e se ele caiu na terra, porque ele disse, se a semente cair e não morrer, se ela não for semeada, ela vai permanecer só. Se ela morrer, ela vai dar muitos frutos. Se você planta a semente e ela morre, claro que ela vai... Então a vida que naquela semente vai começar a passar por uma transformação. Mas vai voltar a semente outra vez. Agora tem quanto tempo? Mais de 2000 anos, não é? Já passou de 2000 anos. Então qualquer filho da palavra que se manifesta hoje, ela tem que se manifestar como filho. E de Deus. Não pode ser diferente. Como eu vos dei o exemplo, eu não tenho como há 4.000 anos atrás alguém ter plantado uma semente de feijão e ela vinha se reproduzindo e daqui a pouco ela vai mudando para uma semente de milho, daqui a pouco já é uma semente de abacate, né? É assim que ensinou Charles Darwin, né? o pai da evolução, vamos dizer assim, a teoria da evolução, que as coisas foram evoluindo, mudando de uma coisa para outra, como se gato um dia fosse cachorro, né? Como se o homem algum dia tenha sido macaco. Até agora eu não vi um macaco caindo do rabo e virando gente. Eles nascem daquele jeito e vai embora. Você nunca viu o seu filho cair as orelhas e mudando para outro bicho, para outro tipo de animal. Não tem condições. A semente, ela tem que seguir adiante. Sempre, sempre. Não tem como meu pai ter plantado uma semente de feijão e ela produziu, ele colheu feijão. Aí eu planto, vou colhendo feijão. Mais tarde, meu filho adiante, ele já vai colhendo outro tipo de semente. O que é isso? Mudou. Vamos nos acostumando, porque agora não é mais feijão, não virou soja. Não, senhores. Não. É por isso que Jesus, sendo a semente principal, ele se manifestou como filho e agiu como filho. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, não importa a sua situação, quem você é. Se é um pedreiro, se é um lavrador, se é um fazendeiro, se é um vaqueiro, não importa. Se você é também a semente da palavra, você vai ter que se manifestar como filho e encarar Deus como seu pai e procurar obedecê-lo. Não tem outro jeito. O rastro da adoção aponta para você todos os personagens que Deus usou e todos passaram por esse processo. E por isso William diz, somos a palavra de Deus manifestada. É assim que Deus deseja a sua igreja. É para se manifestar. Como pode ele se manifestar, a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa?
Como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus se manifestar através de você? Agora, aqui está. Se eu usar meus próprios pensamentos, Deus não se manifestará através de mim, porque Deus não quer saber dos meus pensamentos. Agora, se Jesus é nosso exemplo, se ele foi a semente de exemplo, o que ele fez? Ele deixou de lado sua vontade, não foi? Ele deixou de lado sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ele não usou suas próprias palavras, nem tampouco seus próprios pensamentos. Tudo que ele fez, tudo que ele agiu, ele esperou que Deus lhe dissesse, que Deus lhe ordenasse fazer. Esta é a glória do Filho. E aprendemos um pouquinho sobre isto, quando ele disse, eu dei a tua glória, eu mostrei a tua glória, eu manifestei tua glória diante dele. Que glória Jesus manifestou? Lá na frente, em João 17, ele disse, aqueles que tu me deste, que eles possam, guardam, que eles sejam guardados, para que eles possam ver a glória que tu me deste. Então, o desejo de Jesus foi este. Que todos os outros filhos, nessa grande família de irmãos, pudessem olhar para ele e ver a glória que Deus deu para ele. Agora, é claro que antes você não entendia essas escrituras. Porque quando Jesus fala, a glória que tu me deste, que eles possam ver essa glória que tu me deste. Pensávamos antes que, eu não sei, era um esplendor, uma beleza e tal. Mas agora você sabe o que é a glória. É a mente do Pai no Filho, a instrução do Pai passando pelo Filho, a avaliação. O que Jesus quis dizer foi isso, que eles possam ver que o que eu represento é a tua vontade, que eles possam ver. E quando eu ensino para eles, é o que o Senhor quer que eles saibam. Que eles possam ver esta glória, que eles me tenham como exemplo. Agora, se você nasce também nessa família e tem o primogênito como seu exemplo, você não vai poder fazer outra coisa a não se levar esse exemplo para as demais pessoas. Vai passar esse exemplo adiante. Como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus se manifestar através de você? Como pode você tomar a sua própria crença e dizer, bem, o meu pastor ensina assim. Olha, a própria crença que o pastor ensina. Outro diz, meu credo diz que isto é os dias de milagre. Como você irá fazer isto e depois ser um filho de Deus manifesto? Então, não tem como. Não tem como. Por isso, quando as pessoas questionam, quando elas dizem, não, mas nós não fomos ensinados assim, não, mas eu prefiro ficar com isto ou com aquilo, não, mas eu prefiro esperar aquilo e aquilo outro, elas estão em problemas, porque elas não estão se manifestando como filhos. Um filho, quando se manifesta, ele dá um passo adiante para abraçar toda a palavra de Deus. Amém. Ele não fica com medo de examinar. Ele não fica com medo de descobrir. Não, senhores. A Bíblia diz, examinai tudo, não é? E retende o bem. Agora, ensinamos isso por tanto tempo. E agora os pastores não querem examinar, os pregadores não querem examinar. Não é? Não examinar com espírito de crítica, ou ouvir falar disso, vai montar estudo para combater aquilo. Não, quando você examina com espírito aberto, com cuidado. Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Mas para fazer isso, tem que ter o toque do Espírito para fazer essas coisas. Não foi fácil para Paulo, com o entendimento que ele tinha, largar tudo aquilo de lado e mudar a forma de pensar. Mas ele teve que fazer isto, se recolheu, ficou um tempo a sós, passou 3 anos e meio de aprendizado, comparando as Escrituras. A visão que ele teve, o baque que ele passou, ele foi fazer um estudo comparativo das Escrituras. Então, quando ele começou a ensinar, ele disse, eu recebi e não foi de homem algum. Jesus Cristo que me revelou. E quando eu encontrei a Pedro e os demais apóstolos, não consultei a carne e o sangue, porém estávamos pregando a mesma coisa. Os mesmos que andaram com Jesus e Paulo, que veio tantos anos depois daquilo, estavam pregando a mesma coisa, porque receberam o mesmo evangelho, receberam a mesma palavra. E todos eles fizeram a mesma coisa. Tiraram de cena suas ideias. Tiraram de cena seus pensamentos. Se nós não tirarmos, meu amigo, já era, como diz. Agora, se vocês fossem filhos de Abraão, porque eles chegaram para Jesus e disseram, nós somos filhos de Abraão e não precisamos de ninguém para nos ensinar. É interessante quando o irmão Brando pega essas palavras. Somos filhos de Abraão e não precisamos de ninguém para nos ensinar. É assim que eles dizem. Já temos a mensagem, já temos o profeta, não precisamos de ninguém para nos ensinar mais nada. E eu li recentemente o irmão Brando dizendo assim, o Espírito Santo é nosso mestre. Creio que é no resumo das eras, mais ou menos isso, e é alguma parte das eras da igreja.
Ele diz, o Espírito Santo é o nosso mestre. É o Espírito Santo que nos ensina. Então tá. Com facilidade as pessoas pegam a citação e dizem assim, está vendo aqui, nós não precisamos de mestre. E é por isso que os pastores dizem assim, nós não precisamos de mestre. Nós já fazemos tudo isso. Não aceita mais nada. Tem que ser ele para ensinar ao povo, tem que ser ele para dizer ao povo. Agora, gente, eu tenho visto isso há muitos anos, porque eu convivi com muitas alas, vamos dizer assim, com muitas formas e muitas linhas de pensamento. Agora, uma forma de eu barrar para vocês o ensino do mestre é eu não dizer para vocês que é o mestre que ensina assim. O que eu estou pregando sobre o rastro da adoção, que estamos já, eu creio que, ou estamos dando alguns toques sobre isto, mas se não me falha a memória, já são uns 11 cultos já, de 10 a 11 cultos sobre esse tema, o rastro da adoção. Eu poderia estar pregando e simplesmente ensinar isso para vocês. Mas o rascunho que eu estou usando são 3 cultos que o irmão Brian Sureco pregou aproximadamente agora no mês de agosto. E assim que ele pregou aquilo, ele enviou para todos os tradutores e disse, traduzam isto para os idiomas de vocês, que isso vai ajudar muito a compreensão dos irmãos. Eu já sei disso porque ele disse diretamente para mim. Irmão Rosendo, uma vez que os irmãos aprendem sobre a divindade e sobre a relação entre Deus e seu Filho, o próximo passo é eles aprenderem sobre a adoção. Porque se eles entenderem o que aconteceu entre Deus e seu Filho, eles compreenderão qual é o processo e o que Deus exige deles como filhos de Deus também. Aí ele me disse isso na reunião que tivemos em La Paz, na despedida, enquanto estávamos indo para o aeroporto. Ok. Quando traduzimos esse texto, eu disse, com facilidade eu poderia entregar para os irmãos a impressão. Eles simplesmente leriam e guardariam. Então vou fazer diferente. Eu gostaria de pregar também sobre isso, de ensinar sobre isso. E assim, com esses 3 cultos que ele fez, já estamos em 10 cultos. Eu acredito que chegará nos 15 cultos, onde falaremos sobre a adoção. E claro, aí depois disso poderemos pegar os 5 volumes de adoção de William Branham e começar a estudá-los. Começar a estudá-los juntos. Pregamos sobre o livro de Josué, já está no número 80 e pouco. Número 80 e pouco. Os irmãos, você digitou até o 17, não é isso? Parece que foi o 17. Do 10 ao 17, não me falha a memória. Ao 18? Não, exato, até o 17. A irmã Vilma começou essa semana a fazer o 19. O 19. Ela disse que ia ajudar um pouquinho e tal, não está trabalhando, está fazendo o 19, colocando em texto. Ok. Mas já pregamos 80 e tantos sermões sobre o livro de Josué. Ok. Algumas coisas nós nos baseamos também nos sermões de irmão Branham, que ele pregou sobre Israel e a igreja. Israel em Cades Barnea, Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho e tal. Israel diante da serpente de bronze. Já citei muito essa mensagem para vocês. Porém, lendo do espanhol. Agora, os irmãos, os crentes da Bíblia, a Associação Crentes da Bíblia, está traduzindo tudo em um único volume. Já enviou, inclusive, o preço de cada volume. Depois eu passarei para vocês. E vai vir tudo em um único livro. A série que Mombrana pregou sobre Israel e a igreja. Pode ter certeza que nós vamos, mais uma vez, rever. Não rever para fazer revisão. Vamos outra vez falar sobre a trajetória de Israel, porque isso se repete o que aconteceu lá naquele tempo. Eu não concluí ainda a série sobre o livro de Josué, porque entrou o rastro da adoção, então eu tive que parar um pouco pela segunda vez para esta série. Mas nós vamos ainda terminar o tema sobre o livro de Josué e Efésios. Depois disso, nós vamos estudar as mensagens que Mombrana pregou sobre Israel e a igreja, porque no tempo de Moisés fizeram a mesma coisa. Vocês podem ver que eles tinham os 5 livros de Moisés, e vocês vão entender pelas escrituras que sempre, a cada tempo, eles proclamavam todo o povo de Israel e faziam uma retrospectiva do que aconteceu. Eles liam o livro da lei e contavam tudo o que aconteceu. Tem um salmo de Davi, um salmo, no livro de Salmos, que conta toda a trajetória. Quando eles rejeitaram, quando eles estavam no deserto, tudo é contado. Vocês veem lá na frente que quando o sermão que Estevão prega, quando Estevão prega aquele sermão, antes dele ser apedrejado, ele faz todo um levante outra vez. E quando William Branham entra em cena, ele nos mostra, gente, isso é um tipo perfeito. Amém. Israel saindo do Egito e a igreja saindo da denominação, então é um tipo perfeito. Então, quanto mais o tempo vai passando, nós temos que entender qual é a nossa posição, aonde estamos firmados e o que Deus exige de nós para esse dia. Amém? Então é isto. Observe o que William Branham diz aqui, ó. Nós somos filhos de Abraão e não precisamos de ninguém para nos ensinar.
se referindo aos fariseus que estavam cogitando ali com Jesus. Então eu parei aqui e falei sobre ensino, sobre mestre. Eu tenho escutado muito isso entre os ministros. Nós não precisamos de ninguém que nos ensinar, já temos a inspiração. Durante tantos anos o povo me ouviu. E agora vou ter que dizer que um irmão lá na Argentina, ele disse, hermano Rosendo, que hacer? Que hacer? Disse, mas como? Que fazer sobre o quê, irmão? Disse, o que é que eu faço agora? Eu prego com as mensagens do irmão Brana? Eu prego com o sermão do irmão Liveio? Ou prego com os estudos do irmão Brego Sué? Estava confuso, ele não sabia o que fazer. Disse, irmão, como o irmão tem feito até agora? Eu pego a Bíblia, vou lendo a mensagem, faço as anotações. Digo, irmão, eu deixei de fazer isso há um bom tempo. Eu deixei de fazer anotação por um bom tempo. Eu anotei por 20 e tantos anos. Eu fiz anotações por 20 e tantos anos. E achava que sabia. E achava que era muito sábio. Porém, as anotações eram muito boas. Mas não se aplicam mais para hoje. Não se aplica mais para hoje. Se Deus tem colocado diante de nós um ministério de ensino, tudo que eu tenho que fazer agora é repetir isso para as pessoas. É assim que o meu povo está ensinado por um mestre. Porque eu aprendi de um mestre e passo esse aprendizado para eles. Então, nessa reunião que tivemos em Governador Valadares, um ministro do Paraguai, ele tomou a palavra em um momento lá e leu uma citação do irmão Brando, onde o irmão Brando diz assim, mesmo que você tenha o Espírito Santo, você precisa do Mestre. Amém. Por isso que eu citei para vocês a outra citação, onde ele diz assim, o Espírito Santo é o nosso Mestre. Não é? O Espírito Santo é o nosso Mestre. E eu disse, baseado nessa citação, ele diz, não precisamos de ninguém para ensinar, porque eu já tenho o Espírito Santo. E com isso ele forma a ideia e enfrenta quem tem o ofício de mestre. E se esquece. É como se pegou um versículo, é isso aqui mesmo, acabou, e não vê o restante. Pega uma citação, é isso, mas não vê a continuidade. O mesmo lembrando que disse que o Espírito Santo é o que nos ensina, ele é o mestre. O mesmo lembrando disse, mesmo que você tenha o Espírito Santo, você necessita do mestre para lhe ensinar. Ele foi levantado para isso. Veja, então eu fiquei muito, muito grato a Deus, porque justamente em uma reunião eu estava passando para ele aquilo que temos aprendido com o mestre na mensagem, né? Aquilo ajudou muito. Então, quando as pessoas dizem assim, não precisamos de ninguém para nos ensinar. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam me conhecido. Vê? Qual de vocês me condenaria de pecado? Que é a incredulidade. Mostre-me uma coisa que Deus prometeu de mim, que eu não cumpri. Então, nessa parte aqui, na tradução pela palavra original, diz assim, mostre-me alguma coisa que Deus prometeu que eu não cumpri. Mas no original, o irmão Brando disse, de mim. Que Deus falou de mim, do Messias, como enviado. Então, isso tem uma diferença muito grande. Mostre-me uma só coisa que o Pai prometeu que eu não tenho cumprido. Mensagem para falar da semente original, parágrafo 137 ao 139. Vejamos. Se vocês produzem isto, então, aquilo os podou, vê? Certamente. Disse, quem está me acusando? Quem pode me condenar de pecado e incredulidade? Vê? Se eu não creio, então, por que está o Pai fazendo através de mim, como Ele está fazendo? Cada palavra que Ele prometeu. Agora, deixe-me ver onde vocês têm isto em vocês. Foi assim que Jesus enfrentou os fariseus. Agora, eu quero olhar para este parágrafo, antes de entrarmos para o de comunhão, olhando isto na luz do parágrafo 143. Porque o parágrafo que eu li foi o 137 ao 139. E chamo a atenção dos irmãos para o parágrafo 143, onde o irmão Brando diz assim, se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. O mesmo Espírito que estava em Jesus, se está em você, manifestará as mesmas obras. Eu falei isso já, e eu quero deixar registrado mais uma vez. Estas obras que o William Brando está se referindo aqui, porque Jesus disse, quem crê em mim, não é? Quem seguir minhas palavras, fará as mesmas obras que eu fiz.
Vê? Essas obras estarão nessas pessoas. E aqui, irmão Branham disse, citando, se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Que obras são essas? Por isso que eu disse, eu quero mostrar para vocês esse parágrafo na luz do outro. Porque o parágrafo anterior que eu li, Jesus disse assim, mostre-me alguma coisa que o Pai falou de mim, que eu não tenha cumprido. No outro parágrafo, vamos dizer assim, se o mesmo Espírito está em você, você fará as mesmas coisas. Isso diz para mim, que Deus, em sua palavra, falou algo ao meu respeito, que quando eu me manifestasse como filho, eu teria que dar cumprimento àquilo. E se eu não der cumprimento àquilo, eu não sou filho manifestado. Eu não me manifestei como filho ainda. Porque se o mesmo Espírito que estava em Jesus, que o levou a fazer a vontade do Pai, fazer as obras, realizar aquelas obras, que é a obra de filho obediente até a morte, como vocês conhecem pelas Escrituras. Se o mesmo Espírito está em nós, então aquilo que o Espírito Santo escreveu, registrou em sua palavra, para este tempo, aquilo que os filhos de Deus fariam neste tempo, o que eles rejeitariam do mundo, o que eles abraçariam da parte de Deus, isso ficou registrado nas Escrituras. E quando você é manifestado como filho da palavra, você terá que dar cumprimento àquilo. Se você não der cumprimento ao que está escrito a seu respeito para esse tempo, então você não está fazendo as obras que Jesus fez em seu tempo. E depois, no parágrafo 145, ele disse, o que é isto? A mesma semente. Amém. A mesma semente que estava em Jesus Cristo. Então, qual é a diferença de Jesus para nós? Se você perguntasse, o irmão Brana, quando perguntaram para o irmão Brana, qual é a diferença entre Deus e Jesus, seu filho? Não disse nenhuma. Só que os filhos têm princípio. Deus não tem princípio. Por quê? Que diferença tinha se ele tinha a mesma essência, a mesma característica, os mesmos atributos, mesmo sendo em forma de Deus? Ele era em forma porque saiu de uma forma, né? Saiu de uma forma. E a forma sempre será do jeito da forma. Qual é a forma do bolo? É idêntico à forma. Se a forma é redonda, a forma do bolo, está certa a pronúncia, né? Forma, é forma do bolo. Qual o formato do bolo? Qual o formato do pudim? Não pode a forma ser quadrada e o pudim sair redondo. Né? Então não podia o filho ser diferente do pai. Vê? Idêntico. As mesmas características, a expressa imagem da sua pessoa. A mesma característica do pai. Porém, ele sabia que não existiu de si mesmo. Ele sabia que teve um princípio. Ele estava em Deus como atributo de Deus. Vê? Então ele sabia que precisou que Deus o trouxesse em cena. Então ele, sabendo que era em forma de Deus, ele nunca teve por usurpação ser igual a Deus. Agora, nós nascemos, nos manifestamos como filhos. Qual é a diferença entre Jesus e nós? Todos somos filhos de Deus. Vê? E se fôssemos tão ruim, tão inferior, tão imprestável, que nos colocamos lá embaixo, Jesus sempre lá em cima, não é? Mas veja que qualidade somos. Aquele que sabemos estar acima, ele desceu, se fez mais baixo que o homem, para nos resgatar de volta. Então nós temos que ter algum valor? Não é possível. Isso significa que também somos parte de Deus. Porque se não fosse parte de Deus, não teria havido um sacrifício para ser resgatado. Vê? Qual é a diferença? Viemos em forma diferente. Fomos manifestos de teofania para a carne, né? De espírito para a carne. E você não se lembra nada disso. No entanto, a forma que Jesus veio foi totalmente diferente. Ele se lembrava. Ele, quando orou, ele disse, Pai, aquela glória que eu tinha contigo, eu ouvi do meu Pai, eu aprendi com ele o que eu estou vos ensinando. Vê? A relação entre Deus e seu Filho, que se tinha na eternidade passada, no antigo, no tempo passado, Jesus estava consciente de tudo aquilo, sabia que veio. Ele sabia que veio. Só esperou o tempo dele se manifestar esse trabalho, de manifestar esse ministério. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então, o irmão Brando diz, o que é isto? A mesma semente. Então, em nós tem que estar a mesma semente. Agora, vamos saltar um pouco à frente, onde ele diz assim, se você deseja uma vida de Deus,
com a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus em sua plenitude, cada medida disto. E então, isto é. E se isto é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo produzirá o que está no seu jardim. A chuva que está caindo vai produzir o que está no seu jardim. Está falando do local onde a semente foi semeada. Lembra, a semente caiu na boa terra? E Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Então, no parágrafo 146, ele diz: então as obras que serão manifestadas nele serão as mesmas, pois é a semente. Aliás, eu tenho que ler esse parágrafo com cuidado, porque foi aqui onde os irmãos da palavra original traduziram ao contrário. Ao contrário, é justamente nessa parte. Então as obras que serão manifestadas nele serão as mesmas, pois é a mesma semente, palavra de Deus. Bem, as obras que foram manifestadas nele, em Jesus Cristo, serão as mesmas que têm que ser manifestadas em você. Irmão Brando diz por quê? Porque são as mesmas, pois é a mesma semente, palavra de Deus. O Filho de Deus foi a sua semente exemplar. O Filho de Deus foi sua semente exemplar. Então aqui você tem Jesus como modelo. O irmão mais velho como um modelo para o restante da família. O Filho de Deus foi a sua semente exemplar. E o que a sua vida era quando o Espírito derramou-se sobre ele após o seu batismo e o Espírito Santo vir sobre ele? A mesma vida que ele produzirá. Aquele mesmo Espírito regador do Espírito Santo produzirá o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que ele fez, se é a mesma semente. A semente do Filho de Deus produzirá uma semente do Filho de Deus. Aqui eles traduziram a semente do Filho de Deus produzirá a semente do Filho de Deus. E a tradução, os irmãos de hoje disse, a correta é esta: a semente do Filho de Deus produzirá uma semente, porque é outra semente, é outros filhos. Produzirá uma semente do Filho de Deus. Veja. E agora, olhando para esses pensamentos todos juntos, vamos concluindo lendo a Escritura. O que vemos é que o irmão Branham, nessas explicações, ele está falando sobre esse assunto. A palavra falada é a semente original. E a chave aqui é a semente que é a original, que é dela que todas as demais sementes se originam. Então você foi originado aonde? Em Deus. Mas por qual meio? Através do Filho. Através do Filho de Deus. Antes que Jesus morresse, ele disse, nós vamos fechar com essa escritura. Antes que Jesus morresse, ele disse em João 12, 24, não é? Em verdade vos digo, se uma semente de trigo cair no chão e não morrer, ela permanece só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora diga-me, a semente foi colocada na terra. Era trigo? Sim. Tá, ela morreu. Mas com qual significado? Para quê? Para produzir, não é? Produzir outros frutos. Aí nasce Maria, nasce João, nasce Joaquina, nasce Teivina. Né? A Simone que gosta desse nome, né? Nasce Teivina, nasce Simone, nasce Marlene, nasce o Pedro, nasce o Paulo. Tudo semente. Aí cada um vai manifestar uma natureza diferente. Um manifesta uma natureza que não tem nada a ver, outra natureza de lobo, outra natureza de bicho do mato, e outro é mamão, outro melão e aquela coisa toda? Não, senhora. Todas essas sementes, não importa em qual setor estão, na vida, se é bonito, se é feio, se é rico, pobre, se é brasileiro, se é japonês, não importa. É semente que proveio do Filho de Deus, então eles terão que passar um processo. Aí está o rastro de adoção. Olhando para o exemplo do irmão maior. Como ele agiu, como ele fez, para você fazer as mesmas obras que ele fez. E as obras que ele fez foi obra de obediência à vontade de seu pai. Todos os outros filhos terão que seguir aquele exemplo. E à medida que eles
dão um passo adiante para cumprir seus papéis como filhos na grande família de Deus, eles vão adquirindo o quê? A natureza do Filho de Deus. Não foi isso que Pedro disse? E você vai acrescentando a vossa fé. Eu recebi a revelação, então tá consciente disso, está certo de que isso é a palavra, que isso é a verdade, de que Deus te chamou, que você é filho? Sim, então agora é o momento de ir mudando essa natureza. Aí de acrescentar a vossa fé e tudo. Você vê como fica tão clara essa coisa, não é? À medida que o tempo passa, isso vai ficando tão simples até a compreensão. Então, vamos nos colocar de pé, enquanto eu leio essa escritura. Outra vez. Em verdade vos digo, se uma semente de trigo cair no chão e não morrer, ela permanece só. Mas se morrer, dará muito fruto. Essa é a versão que nós lemos, a tradução que o Mundo de Ordem fez, dessa escritura direto do inglês. E na Almeida Corrigida Fiel, diz, na verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra, na tradução que foi feita, se uma semente de trigo cair na terra. Na Almeida Corrigida Fiel, diz, se o grão, que é semente, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quando o irmão Gossuec leu isso para a sua congregação, ele leu também esta mesma escritura na nova versão internacional, fazendo comparações. Na nova versão internacional diz, eu lhe digo a verdade, a menos que um grão de trigo caia ao chão e morra, ele permanece apenas uma simples semente. Mas se ele morre, ele produz muitas sementes. Esta mesma escritura, na versão amplificada, que nós não temos ainda a Bíblia amplificada para o português, ela apenas que amplia mais a forma que eles traduziram. Se um versículo é desse tamanho, a ampliação ele fica desse tamanho, porque mostra todas as explicações sobre aquele mesmo tema. Na Bíblia amplificada diz, eu vos asseguro, e mais solenemente eu vos digo, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece. Tá? Depois da palavra permanece, ou fica, tá, por si só. Na versão ampliada, entre permanece e por si só, eles colocam apenas um grão, porém ele nunca mais se torna vivo. Porque ele não começa a gerar, ele não, de forma nenhuma. Veja, então deixe-me ler ela completa. Eu vos asseguro, e mais solenemente eu vos digo, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece apenas um grão, porém ele nunca mais se torna vivo, por si mesmo só. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos e produz uma colheita farta. Na tradução Raymond, esta mesma escritura é assim. Em mais solene verdade eu vos digo que, a menos que o grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece o que ele era, um simples grão. Mas se ele morre, ele produz uma colheita farta. Agora, claro, existe uma forma de morrer. E isto é a mesma coisa que cruzar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Irmão Branham disse que a vida eterna é viver para os outros, então você deixa de viver. Jesus, ele cessou sua vida terrena quando ele deu a vida por nós. E assim, ele como primeiro grão, palavra manifestada, ele morreu para nos dar vida. Todos nós ou morremos ou a vida para em nós. Se você não morrer para si mesmo, não matar seus desejos, seu jeito, sua vontade, seus conselhos, suas ideias, seus pensamentos, você não pode gerar outra vida, você não pode gerar outros frutos, porque eles não verão exemplo em você. O exemplo ficou lá para trás. Foi só naquele tempo. O exemplo ficou com Jesus, ficou com os apóstolos. Não. Uma vez que você desprende de si mesmo e se entrega para cumprir seu papel como filho, a vida de Deus vai passar através de você, porque você também será um exemplo. Um exemplo entre os exemplos. Amém? Amém. Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo por tua bondade para com cada um de nós. Obrigado pela tua palavra manifesta em nossos dias e por nós, como teus filhos, termos sido constituídos por ti para, nesse tempo final, aprendermos sobre a tua verdade, Senhor. Perdoa nossas fraquezas e, ó Pai, que nesta hora possamos participar desse culto de comunhão
com alegria em nossos corações, por vida eterna em nossos corações. No nome amoroso de Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Podem sentar um pouquinho?